Fala, meus queridos, tudo certo? Uma das coisas que eu tenho bastante dificuldade, por exemplo, quando eu tô gravando vídeos, é que eu percebo que nas situações que eu vivencio, eu tenho um cuidado muito grande em analisar para saber até que ponto que eu tenho encontrado significado em alguma determinada situação e com base no fato de eu ter encontrado esse significado naquela experiência, eu estou comunicando isso, ou até que ponto eu simplesmente estou atribuindo um significado pela necessidade que eu tenho de comunicar algo para vocês, pela necessidade de gravar um vídeo. E, cara, eu com certeza percebo um que é muito superior em valor do que o outro. Porque eu percebo que quando eu encontro algo, ou quando um significado, algo relevante me encontra, e eu não estava buscando por aquilo, e simplesmente vem assim, uau, uma revelação daquilo que, tipo assim, caramba, isso aqui é relevante para eu compartilhar. É algo que eu tenho uma facilidade muito maior. É algo que eu tenho uma capacidade de me expressar, de buscar palavras para trazer, assim, exemplos, que é muito mais fácil para mim. Agora, eu percebo que, como eu tenho essa meta de bater 200 vídeos até o final do ano, em determinados momentos eu falo assim, cara, eu sei que eu preciso falar sobre isso, mas eu não sei como falar. Eu não sei como falar sobre isso. E muitas vezes eu tenho que buscar aqui no meu repertório interno coisas que eu consigo de alguma forma ressignificar, trazer um sentido para, com base nisso, trazer um direcionamento para assim, tá, eu vou colocar essa situação dentro desse contexto para conseguir exemplificar isso. Enfim, eu acho que é inevitável que a gente sempre tenha que fazer esse tipo de julgamento. Mas o que eu percebo é o seguinte, isso é ruim quando eu paro para pensar em uma pessoa que tem essa situação em várias coisas na vida dela. Que na verdade existem mais coisas que ela simplesmente vive atribuindo significado do que situações na qual ela encontrou significado. Eu tenho contato com pessoas que são nihilistas, que simplesmente acreditam que tudo tende para o vazio, tudo tende para o nada, e que tudo é vazio, tudo é sem sentido e etc. E uma das coisas que eu percebo é que essas pessoas, elas costumam ser extremamente inteligentes. Extremamente. E é interessante isso, porque se você for a fundo demais nas coisas, se você for atrás demais do significado das coisas, para pensar, tá? Tudo que existe na face da Terra, tudo, no final são átomos e nêutrons. E se você for dando zoom, zoom, zoom e vendo cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, você chega num ponto que é tudo vazio, e, cara, é difícil você atribuir um significado a algo vazio, a algo que na verdade você não consegue compreender. E muitas vezes, para você conseguir evoluir na sua compreensão, você tem que voltar uns passos atrás, você tem que desaprender algumas coisas, você tem que conseguir olhar de uma forma mais simples, de uma forma menos complexa, de uma forma mais simplificada, porque senão você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade em perceber a verdade, você vai ter muita dificuldade em perceber o significado real das coisas, e vai ficar cada vez mais difícil do significado das coisas te encontrar, e simplesmente você vai ter que ficar buscando ali por um desejo desesperado para que algo faça sentido, quando na verdade você não consegue perceber o sentido das coisas. Enfim, o meu desafio aqui é dentro disso, sabe? Eu não quero ir a fundo demais nas coisas, eu não quero chegar no vazio, mas eu quero perceber os significados que de fato são relevantes. E sim, conseguir bater essa meta de compartilhar coisas de valor, coisas que são realmente relevantes. Entenda, tá? Eu não menti aqui, eu não criei significados, eu simplesmente sabia de um significado, não tinha como exemplificar, e com base nisso encontrei um exemplo que não foi necessariamente nesse exemplo que eu encontrei aquele significado, mas serviu como exemplo, sabe? Mas é isso, temos que tomar cuidado em relação a isso, em relação a se a gente tem atribuído significado demais às coisas, quando na verdade a gente não tem tido a capacidade de perceber o significado das coisas, quando na verdade o significado que a gente percebe no mundo são atribuições, a gente que está significando tudo no mundo da forma que nós queremos, e não simplesmente percebendo mesmo que existe um Criador que deu sentido às coisas para que nós percebamos esses sentidos. Tem um texto de Paulo que diz assim, que o ser humano ele é indesculpável em relação à percepção de que existe um Criador, porque toda a natureza ela revela isso, e é esse tipo de significado que eu estou citando aqui. É sobre isso que eu quero me desenvolver para perceber. Eu não sei como que isso pode te ajudar, mas eu espero que esse meu vídeo te ajude de alguma forma, tá, meus queridos? É isso, um grande abraço.